Abandonada no altar, ela se casa com um mendigo. Mas o que ele escondia muda tudo. Mariana Santos sentia as pernas tremendo enquanto segurava o buquê de rosas brancas com força excessiva. O silêncio na igreja Nossa Senhora das Graças, em Campinas, era ensurdecedor depois que a madrinha havia sussurrado a notícia devastadora em seu ouvido. Foi então que ela ergueu os olhos e viu 300 pessoas olhando para ela com uma mistura de piedade e curiosidade mórbida. Ricardo havia fugido. Seu noivo, o homem com quem planejava dividir os próximos 50 anos, tinha saído pela porta dos fundos da igreja 5 minutos antes da cerimônia começar. O murmúrio baixo dos convidados crescia a cada segundo que passava. Mariana podia sentir o calor subindo pelo pescoço, tingindo suas bochechas de vermelho. Sua mãe, Conceição, estava na primeira fileira com o rosto contraído de vergonha, enquanto o pai, Joaquim, apertava os punhos como se quisesse socar alguém. "Mariana, querida, vamos sair daqui", sussurrou sua irmã mais velha, Helena, se aproximando com cuidado. "Podemos resolver tudo depois." Mas algo dentro de Mariana se revoltou contra aquela humilhação. Ela não seria a coitadinha que saiu correndo da igreja. Não depois de ter gastado todos os seus sonhos e economias naquele dia, que deveria ter sido perfeito. Seus olhos percorreram a nave lotada, passando pelos rostos conhecidos dos colegas de trabalho do banco, onde era gerente, dos amigos da faculdade, dos familiares que vieram de longe, todos esperando para ver como ela reagiria ao maior vexame de sua vida. Foi quando notou um homem sentado sozinho no último banco, do lado esquerdo. Ele usava uma camisa azul simples, ligeiramente amassada, e calças escuras que já conheciam melhores dias. Seus cabelos castanhos estavam um pouco desalinhados, e ele mantinha os olhos baixos, como se tentasse se tornar invisível. Mariana o tinha visto algumas vezes na igreja durante as missas de domingo, sempre no mesmo lugar, sempre sozinho. Dona Lourdes, que cuidava da limpeza da igreja, havia comentado uma vez que ele às vezes aparecia em dias de chuva, ficando até o templo fechar. Sem pensar nas consequências, Mariana desceu os degraus do altar com passos firmes. O barulho de seus sapatos de salto ecoava pela nave, e o silêncio se tornou absoluto. Até o padre Antônio, que tinha 68 anos e já havia visto de tudo em 4 décadas de sacerdócio, ficou paralisado. "O senhor", disse Mariana, apontando diretamente para o homem no último banco, "aceita se casar comigo?" O homem levantou os olhos surpreso, revelando um olhar verde claro, que contrastava com sua aparência descuidada. Ele olhou ao redor como se precisasse confirmar que era com ele mesmo que ela estava falando. Senhora, acho que há um engano", respondeu ele, com uma voz surpreendentemente educada. "Não há engano algum", disse Mariana, caminhando em sua direção. "Eu perguntei se o senhor aceita se casar comigo. Agora, nesta igreja, na frente de todos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." O burburinho dos convidados explodiu em um som baixo e contínuo, como o zumbido de um enxame de abelhas. Mariana podia ouvir fragmentos de conversas indignadas misturadas com risadas nervosas. "Mariana!" gritou seu pai, Joaquim, se levantando da primeira fileira. "Pare com essa loucura agora mesmo." "Minha filha, pelo amor de Deus", implorou Conceição, sua mãe, com lágrimas nos olhos. "Pense no que está fazendo." Mas Mariana estava decidida. A humilhação de ser abandonada no altar havia se transformado em uma determinação férrea de provar que não precisava de Ricardo, nem de ninguém que não a quisesse de verdade. "Qual é o seu nome?" perguntou ela ao homem, que agora estava de pé e parecia genuinamente confuso. "Gabriel." "Gabriel Nascimento, senhora." "Gabriel, eu sou Mariana Santos. Estou oferecendo uma proposta honesta. Aceita?" Gabriel olhou para os convidados que os observavam com uma mistura de choque e fascínio. Então seus olhos encontraram novamente os dela, e Mariana viu algo que não esperava. Uma profunda tristeza misturada com uma estranha compreensão. "A senhora tem certeza disso?" perguntou ele calmamente. "Não me conhece.
não sabe nada sobre mim. Sei que o senhor está aqui na casa de Deus num domingo de manhã. Isso já me diz mais sobre seu caráter do que 3 anos de noivado me disseram sobre Ricardo. O padre Antônio desceu do altar tentando intervir. Mariana, filha, casamento é algo sério. Não pode ser uma decisão tomada no impulso. Padre, interrompeu Mariana, virando-se para ele. O senhor não passou os últimos 6 meses me preparando para esse momento, me falando sobre compromisso, sobre aceitar as escolhas que fazemos. Pois bem, esta é minha escolha. Gabriel permaneceu em silêncio por um longo momento, observando o caos que se formava ao redor deles. Os convidados estavam claramente divididos entre aqueles que queriam interferir e outros que pareciam fascinados com o drama que se desenrolava. Se é isso que a senhora realmente quer, disse ele finalmente, aceito. A resposta provocou uma explosão de vozes indignadas. Helena correu até Mariana segurando seu braço. Mariana, pare! Você não está pensando direito. Este homem é um estranho. E Ricardo? Retrucou Mariana. O que ele era além de um mentiroso que me abandonou no momento mais importante da minha vida? Conceição havia começado a soluçar alto, escondendo o rosto nas mãos. Joaquim discutia animadamente com alguns convidados que tentavam acalmá-lo. Do lado direito da igreja, a família de Ricardo parecia dividida entre o alívio de não se associar àquele escândalo e a indignação com a situação. Padre Antônio, disse Mariana, voltando-se para o celebrante. O senhor vai realizar a cerimônia ou vou precisar procurar outro padre? O padre olhou para Gabriel, depois para Mariana, e suspirou profundamente. Tinha conhecido aquela menina desde que ela fazia a primeira comunhão. Sabia que quando Mariana Santos tomava uma decisão, muito pouco a fazia mudar de ideia. Filho, disse ele, direcionando-se a Gabriel, você tem documentos? Preciso verificar se há impedimentos legais. Gabriel assentiu e retirou do bolso da calça uma carteira de identidade simples. O padre examinou o documento rapidamente. Gabriel Nascimento, 32 anos, solteiro, brasileiro. Está tudo em ordem, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Então vamos, disse Mariana, estendendo a mão para Gabriel. Temos uma cerimônia para terminar. Quando Gabriel pegou sua mão, Mariana notou que ele tinha dedos longos e cuidados, com unhas limpas. Suas mãos eram macias, não ásperas como ela esperaria de alguém que vivia nas ruas. Mas não havia tempo para questões agora. Eles caminharam juntos em direção ao altar, sob o olhar atônito de todos os presentes. Mariana podia sentir os sussurros crescendo atrás deles, mas manteve o queixo erguido e os ombros firmes. O padre Antônio, claramente relutante, mas sem alternativa legal, começou a cerimônia novamente. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Mariana Santos e Gabriel Nascimento. Várias pessoas se levantaram e saíram da igreja naquele momento. Mariana viu de relance alguns colegas de trabalho, trocando olhares de desaprovação antes de se dirigirem à saída. A família de Ricardo saiu em bloco, com a mãe do ex-noivo balançando a cabeça em reprovação. Durante os votos, Mariana observou Gabriel discretamente. Ele falava com uma dicção clara e educada, escolhendo palavras que soavam quase formais demais para alguém em sua situação. Quando prometeu respeitar e honrar sua nova esposa, algo em sua voz soou sincero, não apenas como palavras vazias repetidas por obrigação. Declaro vocês marido e mulher, disse o padre Antônio com uma expressão que misturava resignação e preocupação. Gabriel hesitou por um momento antes de se inclinar para beijar a testa de Mariana, um gesto respeitoso que a surpreendeu. Ela esperava algo mais atrevido ou desajeitado, mas ele demonstrou uma gentileza inesperada. Os poucos convidados que permaneceram na igreja aplaudiram timidamente. Mariana podia ver que a metade da igreja havia esvaziado, incluindo alguns de seus familiares mais próximos. Saindo da igreja, Mariana foi abordada por Dolores, a mãe de Ricardo, que havia retornado especificamente para confrontá-la. Espero que esteja satisfeita com esse teatro ridículo, disse Dolores com amargura. Meu filho pode ter cometido um erro, mas pelo menos teve bom senso o suficiente para não se envolver nessa palhaçada. Seu filho,
respondeu Mariana calmamente. É um covarde que me deixou vestida de noiva na frente de 300 pessoas. Não sei que tipo de bom senso a senhora vê nisso. Vamos, querida, disse Gabriel suavemente, tocando seu braço. Não vale a pena. Dolores olhou Gabriel de cima a baixo, com desdém evidente. E você, disse ela, aproveitou-se de uma mulher em estado emocional alterado. Que tipo de homem faz isso? O tipo que não abandona uma mulher no altar, respondeu Gabriel com uma calma que impressionou Mariana. A senhora deveria conversar com seu filho sobre isso. A resposta deixou Dolores sem palavras por um momento. Ela balbuciou algumas palavras incompreensíveis antes de se afastar, visivelmente irritada. A recepção no salão ao lado da igreja se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Dos 300 convidados originais, menos de 100 haviam comparecido. A família de Ricardo estava exigindo a devolução dos presentes caros, argumentando que o casamento não era válido, já que não era com o noivo original. Joaquim, pai de Mariana, estava vermelho de raiva discutindo com qualquer pessoa que se aproximasse. Conceição se recusava a sair do canto onde estava sentada, chorando silenciosamente no ombro de Helena. Filha, disse Joaquim, quando finalmente conseguiu falar com Mariana a sós, você perdeu o juízo completamente. Como vai sustentar um vagabundo? Como vai explicar isso no trabalho? Pai, eu sou uma mulher adulta de 30 anos. Tomo minhas próprias decisões, certas ou erradas. Esse homem vai se aproveitar de você, Mariana. Você vai ver, disse Helena, juntando-se à conversa. Ele deve estar pensando que acertou na loteria. Gabriel, que estava a alguns metros de distância, claramente ouviu o comentário, mas não reagiu. Ele permaneceu em silêncio, observando as discussões familiares com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar completamente. Havia algo em seus olhos que parecia mais triste do que oportunista. Durante o almoço, que foi servido apenas para os poucos convidados que ficaram, Gabriel comeu silenciosamente. Quando tia Benedita, irmã de Conceição, perguntou sobre sua profissão, ele respondeu vagamente que fazia trabalhos diversos e que as coisas andavam difíceis ultimamente. E onde você mora, rapaz? Insistiu Benedita, com a franqueza típica de seus 70 anos. Por enquanto, não tenho um lugar fixo, respondeu Gabriel honestamente. Mas isso vai mudar agora. A resposta confirmou os piores medos da família de Mariana. Eles realmente achavam que ela havia se casado com um morador de rua que agora teria acesso à sua casa e suas economias. Após a recepção desastrosa, Mariana e Gabriel se dirigiram ao apartamento dela no centro de Campinas. Durante o trajeto de táxi, eles permaneceram em silêncio. Mariana começava a questionar a sanidade de sua decisão, enquanto Gabriel olhava pela janela com uma expressão pensativa. Gabriel, disse ela finalmente, eu sei que essa situação é estranha para nós dois. Não espero que seja um casamento real. É mais uma parceria temporária. Entendo, respondeu ele. A senhora quer estabelecer algumas regras? A formalidade com que ele falava continuava a intrigá-la. A maioria dos homens que conhecia em situação vulnerável falaria de forma mais desesperada ou interesseira. Quando chegarmos em casa, vou mostrar onde você pode dormir. Há um sofá confortável na sala. E... bom, vamos ver como as coisas evoluem. Gabriel apenas assentiu sem parecer ofendido ou desapontado com a proposta. O apartamento de Mariana era pequeno, mas bem organizado. 2 quartos, sala, cozinha e uma pequena varanda com vista para o centro da cidade. Ela havia comprado o imóvel 2 anos antes, com a intenção de morar ali com Ricardo após o casamento. É bonito, comentou Gabriel, observando os móveis e decoração. A senhora tem bom gosto. Obrigada, disse Mariana, ainda se sentindo estranha com a situação. O banheiro é ali e a cozinha está à disposição. Só peço que você respeite algumas coisas básicas de convivência. Claro. Posso perguntar, por que fez isso? Por que escolheu uma pessoa que não conhece? Mariana sentou-se na poltrona da sala, ainda vestindo o vestido de noiva, e olhou para Gabriel por um longo momento. Porque eu precisava provar, principalmente para mim mesma,
que não sou a coitadinha que foi abandonada, que posso tomar minhas próprias decisões mesmo que sejam loucas. E não tem medo de que eu seja um aproveitador, um golpista? Tenho, admitiu ela. Mas, curiosamente, tenho menos medo de você do que tinha de Ricardo nos últimos meses. Pelo menos você está sendo honesto sobre suas limitações. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Era um sorriso triste, mas genuíno. Posso fazer o jantar? Ofereceu ele. É o mínimo que posso fazer para agradecer sua generosidade. Mariana ficou surpresa com a oferta, mas concordou. Gabriel se dirigiu à cozinha e começou a examinar os ingredientes disponíveis. Ela o observou discretamente enquanto ele preparava uma refeição simples, mas bem apresentada, notando que ele manuseava os utensílios com familiaridade e cuidado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante o jantar, eles conversaram sobre assuntos neutros, o tempo, a cidade, a igreja. Gabriel demonstrava conhecimentos gerais surpreendentes, citando autores e fazendo referências que pareciam inconsistentes com sua aparente situação de vida. Você lê muito? Perguntou Mariana quando ele mencionou um livro de Machado de Assis. Leio o que consigo encontrar, respondeu ele vagamente. Bibliotecas públicas são bons lugares para passar o tempo quando está frio. A resposta era plausível, mas algo no tom de voz dele sugeria que havia mais por trás daquela explicação simples. Naquela noite, Mariana deitou em sua cama ainda processando os eventos do dia. Do quarto, ela podia ouvir Gabriel se movimentando silenciosamente na sala, arrumando as almofadas do sofá. Não havia sons de televisão ou música, apenas um silêncio respeitoso. Na manhã seguinte, ela acordou com o cheiro de café fresco e pão tostado. Gabriel havia preparado um café da manhã simples, mas caprichado, com a mesa posta de forma organizada. Dormiu bem? Perguntou ele, servindo café para ambos. Sim, obrigada. E você? O sofá é confortável? Está ótimo. Já dormi em lugares muito piores. Durante o café, Mariana notou que Gabriel segurava a xícara com cuidado, usando os 2 dedos para erguer a alça de forma quase refinada. Seus gestos eram naturalmente elegantes, contrastando com suas roupas simples. Gabriel, preciso sair para trabalhar em algumas horas. Você tem planos para hoje? Vou procurar algum trabalho temporário. Não quero ser um peso para você. Não precisa se apressar. Dê um tempo para se organizar. Prefiro me manter ocupado, disse ele. Não gosto de ficar parado. Mariana se arrumou para ir ao banco onde trabalhava como gerente há 5 anos. Era segunda-feira, e ela sabia que todos os funcionários já estariam comentando sobre o casamento. A notícia certamente havia se espalhado rapidamente pelos grupos de mensagens e redes sociais. Mariana, disse Gabriel quando ela estava saindo. Obrigado. Por tudo. Sei que não foi uma decisão fácil. Também obrigada. Ontem você me ajudou a manter minha dignidade. Isso vale muito. No banco, Mariana foi recebida com olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Sandra, sua assistente há 3 anos, não conseguiu conter a curiosidade. Mariana, é verdade que você se casou com uma pessoa diferente ontem? Me casei, sim, com Gabriel Nascimento. Algum problema nisso? Não, claro que não. É que as pessoas estão comentando... As pessoas sempre comentam, Sandra. O importante é que estou bem e pronta para trabalhar. Mas durante o dia, Mariana percebeu que a situação no trabalho seria mais complicada do que imaginara. O gerente-geral, Dr. Henrique Cordeiro, a chamou em sua sala no final da tarde. Mariana, precisamos conversar sobre sua situação pessoal. Minha situação pessoal não interfere no meu trabalho, Dr. Henrique. Não diretamente, mas este banco preza pela sua reputação. Nossos clientes esperam que seus gerentes tenham estabilidade emocional e bom julgamento. E o senhor está questionando o meu julgamento? Estou preocupado com decisões impulsivas que podem afetar sua capacidade de tomar decisões financeiras sensatas.
Se você age por impulso na vida pessoal... Doutor Henrique, trabalho aqui há 5 anos. Meu histórico profissional fala por si só. Minha vida pessoal é minha responsabilidade. Por enquanto, sim, mas estarei observando atentamente, Mariana. Qualquer sinal de que sua situação está afetando seu trabalho e teremos que reavaliar sua posição. Mariana saiu da reunião indignada e preocupada. Ela nunca havia questionado sua competência profissional antes. A possibilidade de perder o emprego por causa de sua vida pessoal era algo que não havia considerado. Em casa, Gabriel a recebeu com uma expressão preocupada. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele. Complicado. E você? Conseguiu algum trabalho? Conversei com algumas pessoas. Há possibilidades, respondeu ele vagamente. Você parece aborrecida. Quer falar sobre isso? Mariana contou sobre a conversa com o gerente-geral. Gabriel ouviu atentamente, fazendo perguntas inteligentes sobre a situação e oferecendo perspectivas que a surpreenderam. Seu chefe não pode demiti-la por causa de sua vida pessoal, desde que não afete seu desempenho profissional. Isso seria discriminação, disse ele. Você deveria documentar essa conversa, caso precise se defender legalmente no futuro. Como você sabe sobre leis trabalhistas? Aprende-se muita coisa na vida, respondeu Gabriel com um sorriso enigmático. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha, mas confortável entre eles. Gabriel saía de manhã cedo e voltava no final da tarde. Ele nunca explicava exatamente onde ia ou o que fazia, mas sempre contribuía com dinheiro para as despesas da casa. De onde vem esse dinheiro? Perguntou Mariana uma noite, quando ele colocou algumas notas na mesa da cozinha. Trabalho como ajudante de pedreiro algumas vezes. Faço entregas para uma loja de materiais de construção. Nada fixo, mas dá para ajudar. A explicação era plausível, mas Mariana notava pequenos detalhes que não se encaixavam. As roupas dele, embora simples, estavam sempre limpas e passadas. Suas mãos não tinham calos típicos de trabalho braçal pesado. E ele demonstrava conhecimentos sobre assuntos diversos que pareciam inconsistentes com sua suposta situação. Uma tarde, ela chegou em casa mais cedo e encontrou Gabriel lendo um livro grosso na varanda. Quando se aproximou, viu que era O Príncipe de Maquiavel, em italiano. Você lê italiano? Perguntou surpresa. Gabriel fechou o livro rapidamente, parecendo constrangido. Um pouco. Encontrei esse livro numa pilha de doações na igreja. Estava tentando relembrar algumas coisas da escola. Que escola ensina italiano para pessoas? Ela parou, percebendo que estava sendo indiscreta. Para pessoas como eu, completou Gabriel com um sorriso triste. Nem sempre fui como sou hoje, Mariana. A vida dá muitas voltas. Era a primeira vez que ele insinuava ter tido uma vida diferente antes. Mariana quis perguntar mais, mas algo no olhar dele a desencorajou. Na semana seguinte, a situação no trabalho piorou. 2 clientes importantes cancelaram contratos depois de descobrirem sobre o casamento de Mariana. Um deles, Sr. Amauri, dono de uma pequena fábrica de móveis, foi direto ao ponto. Mariana, sempre respeitei seu trabalho, mas não posso confiar meu dinheiro a alguém que toma decisões tão questionáveis. Se você casa com estranhos na primeira oportunidade, que garantia tenho de que não fará o mesmo com meus investimentos? A lógica era cruel, mas compreensível do ponto de vista conservador do empresário. Mariana tentou argumentar, mas percebeu que estava lutando contra preconceitos profundamente enraizados. Gabriel notou sua crescente ansiedade e ofereceu ajuda de uma forma que a intrigou. Mariana, se você quiser, posso conversar com algumas pessoas que conheço. Talvez consiga indicar novos clientes para você. Que pessoas? Perguntou ela, cada vez mais curiosa sobre as conexões dele. Conhece-se muita gente quando se circula pela cidade. Pessoas em situações diversas, com necessidades diferentes. Alguns têm dinheiro para investir, mas não confiam facilmente em bancos grandes. A explicação era vaga, mas Gabriel parecia seguro de que poderia ajudar. Mariana decidiu aceitar a oferta, principalmente por desespero. 2 dias depois, Gabriel trouxe para casa um homem bem vestido, de aproximadamente 50 anos, que se apresentou como José Roberto Silva,
dono de uma pequena empresa de transportes. Sua esposa me foi recomendada como uma profissional competente e discreta, disse José Roberto. Preciso de alguém de confiança para gerenciar alguns investimentos. A reunião foi produtiva e José Roberto decidiu transferir uma quantia considerável para ser gerenciada por Mariana. Foi o primeiro cliente novo em meses e ela ficou genuinamente impressionada com a qualidade do contato que Gabriel havia providenciado. Como você conhece essa pessoa? Perguntou ela naquela noite. José Roberto frequenta a mesma igreja que nós. Conversamos algumas vezes depois da missa e ele mencionou que estava procurando um gerente de investimentos. Ele nunca me viu na igreja antes. Nem você prestou atenção nele antes. Às vezes as pessoas estão ao nosso redor e não percebemos. Era possível, mas Mariana começava a suspeitar que Gabriel tinha uma rede de contatos muito mais ampla do que admitia. Uma manhã ela decidiu sair mais cedo para o trabalho e seguir Gabriel discretamente, apenas para satisfazer sua curiosidade. Ele tomou um ônibus em direção ao centro da cidade e desceu perto da rodoviária. Mariana o viu entrar em um prédio comercial antigo e subir para o segundo andar. Curiosa, ela esperou alguns minutos e entrou no prédio. O segundo andar abrigava vários escritórios pequenos, contadores, despachantes, pequenos consultórios. Ela não conseguiu identificar exatamente onde Gabriel havia entrado, mas a área não parecia o tipo de lugar onde se contratariam ajudantes de pedreiro. Naquela noite, ela decidiu confrontá-lo diretamente. Gabriel, onde você trabalha exatamente? Por que pergunta? Respondeu ele parecendo evasivo pela primeira vez. Porque estou começando a achar que há coisas sobre você que não entendo. E se vamos viver juntos, mesmo que temporariamente, preciso saber com quem estou lidando. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, claramente pesando suas opções. Você tem razão de estar curiosa, disse ele finalmente. Mas é complicado explicar. Minha situação não é exatamente o que parece. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre fui uma pessoa sem recursos, e talvez não seja completamente sem recursos agora. Gabriel, pare de falar por enigmas. Seja honesto comigo. Está bem, disse ele, respirando fundo. Eu tinha uma vida diferente antes, uma vida que perdi por causa de circunstâncias que não consegui controlar. Nos últimos anos, tenho tentado reconstruir as coisas, mas de forma muito discreta. Que tipo de vida? Uma vida que envolvia responsabilidades, compromissos e pessoas que dependiam de mim. Quando tudo desmoronou, decidi que era melhor desaparecer por um tempo, até conseguir resolver os problemas que causaram a situação. E agora? Agora estou tentando voltar devagar, sem chamar atenção. Os contatos que tenho são pessoas que conheci antes e que ainda confiam em mim, mesmo sabendo de minha situação atual. Mariana percebeu que ele estava sendo mais honesto, mas ainda havia muito que não estava sendo dito. Gabriel, se você tem recursos e contatos, por que estava vivendo como vivia? Por que fingir ser alguém sem oportunidades? Porque às vezes é mais seguro ser invisível. E por quê? Porque eu estava tentando entender quem eu realmente era, sem todas as coisas que me definiam antes. A conversa foi interrompida quando o telefone de Mariana tocou. Era Helena, sua irmã, ligando em pânico. Mariana, você precisa vir para a casa dos nossos pais agora. Mamãe passou mal. Conceição havia desmaiado durante o jantar e estava no hospital para exames. Quando Mariana e Gabriel chegaram ao hospital, encontraram toda a família reunida na sala de espera. Como ela está? Perguntou Mariana, abraçando o pai. Os médicos estão fazendo exames. Parece que foi pressão alta, mas querem ter certeza, respondeu Joaquim, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Helena olhou para Gabriel com evidente desaprovação. Não acho apropriado ele estar aqui, disse ela em voz baixa, mas audível. Ele é meu marido, respondeu Mariana firmemente. Tem todo o direito de estar aqui. Marido por acaso, Mariana. Vocês nem se conhecem direito. Gabriel, que havia permanecido discretamente afastado, se aproximou. Se minha presença está causando desconforto, posso esperar lá fora, disse ele respeitosamente. Não,
disse Mariana. Você fica. Durante as horas de espera, Gabriel demonstrou uma sensibilidade surpreendente. Ele conseguiu café para todos, ajudou Joaquim a preencher formulários do hospital e até encontrou um médico conhecido para dar uma segunda opinião sobre o estado de Conceição. Como você conhece o Dr. Márcio? Perguntou tia Benedita quando o médico se afastou, após tranquilizá-lo sobre o estado de Conceição. Conversamos algumas vezes, respondeu Gabriel vagamente. Ele é uma pessoa acessível. Mas Mariana havia notado que a conversa entre Gabriel e o médico parecia familiar demais para ter sido apenas algumas conversas casuais. Conceição se recuperou bem e recebeu alta no dia seguinte. Mas o incidente fez a família refletir sobre muitas coisas. Joaquim, em particular, parecia ter mudado sua opinião sobre Gabriel. Obrigado pela ajuda ontem, disse ele quando visitaram Conceição em casa. Você se mostrou um homem decente. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu Gabriel. Não, rapaz. Muita gente teria fugido da confusão familiar. Você ficou e ajudou. Isso diz algo sobre seu caráter. Helena ainda estava relutante, mas até ela admitiu que Gabriel havia sido útil e respeitoso durante a crise. Alguns dias depois, Mariana recebeu uma proposta inesperada no banco. Uma empresa de médio porte queria que ela gerenciasse todos os seus investimentos, um contrato que representaria um aumento significativo em sua comissão. Como souberam do meu trabalho? Perguntou ela ao representante da empresa. Fomos indicados por José Roberto Silva. Ele falou muito bem de seus serviços e de sua discrição. Mais uma vez, Gabriel havia indiretamente ajudado sua carreira. Mariana começava a perceber que ele tinha uma influência que não admitia abertamente. Naquela noite, ela decidiu investigar mais profundamente. Gabriel, quero que seja completamente honesto comigo. Quem você realmente é? Sou Gabriel Nascimento, isso é verdade. Mas não é tudo, é? Gabriel suspirou e se sentou na poltrona da sala. Por alguns minutos, ele permaneceu em silêncio, como se estivesse tomando uma decisão importante. Se eu contar toda a verdade, nossa relação vai mudar completamente. Talvez não para melhor. Gabriel, estou cansada de mistérios. Se vamos continuar juntos, mesmo como amigos ou parceiros, preciso saber com quem estou lidando. Está bem, disse ele finalmente. Meu nome completo é Gabriel Nascimento Mendonça. Até 3 anos atrás, eu era CEO de uma empresa de construção civil que meu avô fundou em 1960. Mariana sentiu o estômago afundar. O sobrenome Mendonça estava associado a uma das maiores construtoras da região, uma empresa que havia falido em meio a escândalos alguns anos antes. A construtora Mendonça, sussurrou ela. Sim, eu perdi tudo quando um dos sócios desviou dinheiro dos fundos de pensão que administrávamos. Quando o esquema foi descoberto, eu era o rosto da empresa. Perdi casa, empresa, conta bancária, reputação e família. Sua família o abandonou? Minha ex-esposa pediu divórcio no dia em que os bens foram bloqueados pela justiça. Levou minha filha para outro estado e conseguiu uma ordem judicial impedindo que eu me aproximasse delas até resolver todos os problemas legais. E você resolveu? Passei 2 anos brigando nos tribunais, gastando o pouco que sobrou com advogados. Consegui provar minha inocência em relação aos desvios, mas não havia mais nada para recuperar. A empresa havia sido dissolvida, as propriedades vendidas para pagar dívidas. Mariana permaneceu em silêncio, processando a informação. Muitas coisas começavam a fazer sentido. A educação, os conhecimentos diversos, os contatos, a forma elegante como ele se comportava. Por que não me contou isso antes? Porque queria que você me conhecesse como Gabriel, não como o ex-empresário falido que virou notícia nos jornais. E por quê? Porque eu estava começando a gostar de ser apenas Gabriel. E agora? O que você faz para viver? Faço consultoria informal para pequenas empresas. Nada oficial porque meu nome ainda está associado ao escândalo. Uso contatos antigos que ainda confiam em mim. É pouco, mas é honesto. Por isso você frequentava a igreja? No início,
Era apenas um lugar quente e seguro para ficar. Depois comecei a encontrar paz ali. E comecei a observar pessoas comuns vivendo suas vidas simples, sem as complicações que eu conhecia. E me observava? Gabriel sorriu timidamente. Você sempre me chamou a atenção. A forma como cuidava da igreja, como tratava as pessoas humildes com respeito. Quando Ricardo a abandonou, eu senti uma raiva genuína por ele. Você merecia muito mais do que aquele covarde. Então, quando eu o escolhi, foi a primeira vez em anos que me senti útil novamente, como se pudesse proteger alguém que merecia proteção. Mariana levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sua vida havia tomado rumos tão inesperados que ela mal conseguia processar tudo. Gabriel, você ainda me vê como alguém que precisa de proteção? Vejo você como alguém forte que merece ter um parceiro de verdade, não apenas uma pessoa que se esconde atrás de mentiras. E você, ainda quer se esconder? Não mais. Não de você. Aquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles conversaram até tarde sobre seus passados, seus medos e seus sonhos. Gabriel contou sobre a infância privilegiada, sobre a pressão de continuar o legado familiar e sobre como tudo desmoronou quando descobriu que confiara nas pessoas erradas. Mariana falou sobre sua infância de classe média, sobre a pressão de corresponder às expectativas da família e sobre como o abandono de Ricardo a fez questionar todas as suas escolhas de vida. Sabe qual é a ironia? Disse Mariana quando já passava da meia-noite. Eu passei anos com medo de não ser boa o suficiente para Ricardo. Agora descubro que me casei com alguém que já teve muito mais do que ele jamais terá. E eu? Respondeu Gabriel. Passei anos pensando que havia perdido tudo que me definia como homem. Descobri que ainda posso ser útil a alguém importante. Gabriel, o que acontece agora? Entre nós, eu digo. Não sei. Pela primeira vez em anos, não tenho um plano definido. Só sei que quero continuar sendo honesto com você. E se sua ex-esposa quiser voltar? Se você conseguir reconstruir sua fortuna? Minha ex-esposa deixou bem claro que nossa relação acabou definitivamente. Quanto à fortuna, não sei se quero o mesmo tipo de vida que tinha antes. Que tipo de vida você quer? Uma vida mais simples, com propósito real. E, se for possível, com alguém que me aceite como Gabriel, não como o que eu tinha ou o que posso voltar a ter. Mariana sentiu seu coração acelerar. Pela primeira vez desde o casamento impulsivo, ela estava considerando que talvez aquela união acidental pudesse se tornar algo real. Gabriel, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Claro. Quando você me viu no altar, abandonada por Ricardo, o que passou pela sua cabeça? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Pensei que estava vendo uma mulher corajosa, recusando-se a ser humilhada. E pensei que, se ela fosse capaz de escolher um estranho para provar que não precisava de ninguém, eu gostaria de ser útil a essa coragem. Não pensou que poderia se aproveitar da situação? Mariana, quando você perde tudo que pensava que te definia como pessoa, aprende a valorizar coisas diferentes. Pensei que talvez pudesse ajudá-la a manter sua dignidade, mesmo que fosse por algumas horas. E agora? Depois de semanas convivendo comigo? Agora penso que talvez eu tenha encontrado algo que vale mais do que tudo que perdi. A resposta sincera de Gabriel tocou Mariana de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, ela considerou que talvez aquele casamento impulsivo pudesse se tornar uma escolha consciente. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em semanas, ela não se sentia ansiosa com a situação. Gabriel havia sido honesto, e isso mudava tudo. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre planos práticos. Gabriel, se você quiser tentar reconstruir sua carreira oficial, posso te ajudar. Tenho contatos no sistema bancário, pessoas que podem avaliar sua situação com imparcialidade. Você faria isso? Mesmo sabendo de todo o meu passado, principalmente por saber de seu passado. Você provou que é um homem íntegro que foi vítima de circunstâncias. Isso é muito diferente de ser realmente culpado. E se não der certo? Se minha reputação ainda estiver muito manchada para uma recuperação completa, então continuamos como estamos.
Você com suas consultorias discretas, eu com meu trabalho no banco. Não precisa ser mais complicado que isso. Gabriel sorriu e Mariana percebeu que era a primeira vez que via um sorriso completamente genuíno e despreocupado no rosto dele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela semana, a vida deles começou a tomar uma forma mais definida. Gabriel passou a trabalhar mais abertamente, usando sua experiência para ajudar pequenos empresários com planejamento e estratégia. Mariana o apresentou a alguns clientes do banco que precisavam de consultoria. E, gradualmente, ele foi construindo uma nova reputação baseada em competência e honestidade. Mas a verdadeira transformação veio quando eles decidiram começar a trabalhar juntos oficialmente. Gabriel tinha o conhecimento empresarial, Mariana tinha as conexões bancárias. Juntos, eles poderiam oferecer um serviço completo de consultoria financeira para pequenas e médias empresas. Seria uma sociedade real, disse Mariana quando discutiam a ideia. Não apenas pessoal, mas profissional também. Você tem certeza? Associar seu nome ao meu ainda pode ser arriscado para sua carreira. Gabriel, já associei muito mais que meu nome ao seu. Associei minha vida. Um pouco de risco profissional não vai me assustar agora. A decisão de trabalhar juntos trouxe uma nova intimidade ao relacionamento deles. Eles passaram a dividir não apenas a casa, mas também sonhos e ambições profissionais. Gabriel demonstrava uma capacidade impressionante de entender rapidamente as necessidades dos clientes, enquanto Mariana tinha a expertise técnica para implementar as soluções. O primeiro projeto conjunto foi ajudar uma pequena padaria em dificuldades financeiras. Dona Regina, a proprietária de 65 anos, havia perdido muitos clientes durante a pandemia e não conseguia organizar as finanças para se recuperar. Vocês são casados, né? Perguntou Dona Regina durante a primeira reunião. Dá para ver que trabalham bem juntos. Mariana e Gabriel trocaram um olhar significativo. Eles realmente pareciam um casal de verdade quando trabalhavam juntos, complementando as habilidades um do outro de forma natural. Sim, somos casados, respondeu Mariana, e pela primeira vez a afirmação não pareceu estranha ou forçada. O trabalho com Dona Regina foi um sucesso. Em 3 meses, a padaria estava operando com lucro novamente, e ela os recomendou para outros pequenos comerciantes da região. À medida que os negócios cresciam, a relação pessoal entre Mariana e Gabriel também evoluía. Eles começaram a compartilhar mais momentos íntimos, não românticos, mas de verdadeira parceria. Assistiam filmes juntos, cozinhavam nos fins de semana, discutiam livros e planos para o futuro. Uma noite, quando voltavam de uma reunião com um cliente, Mariana percebeu que estava olhando Gabriel de uma forma diferente. Não mais como o estranho que havia escolhido impulsivamente, nem como o ex-empresário falido que se escondia atrás de uma fachada. Ela estava vendo Gabriel como um homem íntegro, inteligente e carinhoso, que havia escolhido compartilhar sua vida com ela. Gabriel, disse ela quando chegaram em casa, posso fazer uma pergunta que pode soar estranha? Claro. Se nós nos conhecêssemos em circunstâncias normais, você acha que poderíamos ter nos interessado um pelo outro? Gabriel parou de tirar os sapatos e olhou para ela com uma expressão séria. Mariana, posso ser honesto? Sempre. Eu observava você na igreja há meses antes do que aconteceu. Não apenas como alguém que admirava de longe, mas com um interesse genuíno. Você era a pessoa mais real naquele ambiente de aparências. Por que nunca tentou conversar comigo? Porque eu era um ex-empresário falido vivendo anonimamente. O que eu tinha para oferecer a uma mulher como você? Um passado arruinado e um futuro incerto? E agora? Agora tenho algo mais valioso para oferecer. Honestidade completa e um parceiro que te valoriza pelo que você realmente é. Mariana sentiu que estava no momento de tomar uma decisão importante. Eles poderiam continuar como parceiros convenientes, ou poderiam tentar construir algo mais real e profundo. Gabriel, quando nos casamos,
Foi uma decisão impulsiva e desesperada. Mas agora quero fazer uma escolha consciente. Que tipo de escolha? A escolha de tentar fazer isso funcionar de verdade, não como uma conveniência, mas como um casamento real. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento e Mariana começou a temer que havia interpretado mal os sinais. Mariana, disse ele finalmente, eu me apaixonei por você. Não pela mulher que me salvou da solidão, nem pela parceira de negócios competente. Me apaixonei pela mulher corajosa que decidiu controlar seu próprio destino quando tudo estava dando errado. Quando você percebeu isso? Na noite em que sua mãe passou mal, quando você defendeu minha presença no hospital, mesmo com sua família te pressionando. Percebi que você estava me protegendo da mesma forma que eu queria te proteger. E ficou com medo de dizer? Fiquei com medo de que você pensasse que eu estava me aproveitando da situação, que estava confundindo gratidão com amor. Gabriel, posso garantir uma coisa. O que sinto por você não tem nada a ver com gratidão. Tem a ver com respeito, admiração e, sim, amor. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite, não como estranhos cumprindo uma formalidade, mas como duas pessoas que haviam escolhido conscientemente construir uma vida juntas. A transformação de sua relação não passou despercebida pela família e amigos. Helena, que havia sido a mais resistente ao casamento, foi a primeira a notar a mudança. Vocês estão diferentes, observou ela durante um almoço de domingo na casa dos pais. Mais conectados. Estamos nos conhecendo melhor, respondeu Mariana diplomaticamente. Não, é mais que isso. Vocês se olham de forma diferente, como se realmente se importassem um com o outro. Conceição, que havia se recuperado completamente de seu problema de pressão, também notou a mudança. Gabriel, querido, disse ela, servindo mais comida no prato dele, você parece mais feliz. Menos perdido. Estou feliz, dona Conceição. Sua filha me deu uma segunda chance de ser útil na vida. E você deu a ela uma segunda chance de acreditar que pode confiar em alguém, respondeu Conceição. Isso é um presente raro. Joaquim, que havia demorado mais para aceitar Gabriel, finalmente expressou sua aprovação. Rapaz, não sei qual foi o caminho que te trouxe até minha filha, mas estou vendo que vocês foram bons um para o outro. Isso é o que importa. No trabalho, a situação de Mariana também melhorou drasticamente. Os clientes que haviam cancelado contratos começaram a retornar quando souberam sobre o sucesso da consultoria que ela e Gabriel ofereciam juntos. Dr. Henrique, que havia questionado seu julgamento, agora elogiava sua visão empreendedora. Mariana, essa parceria com seu marido foi uma jogada inteligente. Vocês estão trazendo clientes valiosos para o banco, disse ele durante uma reunião mensal. Obrigada, Dr. Henrique. Gabriel tem uma experiência valiosa em gestão empresarial. Onde ele trabalhou antes? Mariana hesitou. Eles haviam decidido ser seletivos sobre quanta informação compartilhar sobre o passado de Gabriel. Pelo menos até sua nova reputação estar solidamente estabelecida. Ele trabalhou em construção civil por muitos anos. Agora decidiu se focar em consultoria para pequenas empresas. Era verdade, apenas não toda a verdade. 6 meses após o casamento, Mariana e Gabriel estavam estabelecidos como uma equipe respeitada no mercado local de consultoria. Eles haviam ajudado dezenas de pequenos negócios a se reorganizar e crescer, e sua reputação crescia através de recomendações dos próprios clientes satisfeitos. Uma tarde, quando estavam revisando os resultados de um projeto particularmente bem-sucedido, Gabriel fez uma observação que surpreendeu Mariana. Você percebeu que estamos ganhando mais dinheiro agora, trabalhando juntos com pequenas empresas, do que eu ganhava quando era CEO? Como assim? Quando dirigia a construtora, havia muitos custos e responsabilidades. Funcionários, equipamentos, obras complexas. Agora nosso trabalho é mais direto, mais pessoal e, ironicamente, mais lucrativo. Você sente falta? Da empresa? Das responsabilidades maiores? Gabriel pensou por um momento. Sinto falta da sensação de construir coisas duradouras, mas não sinto falta da pressão, dos problemas políticos, das pessoas que só se aproximavam por interesse.
Nossa vida agora é mais honesta. Gabriel, posso fazer uma pergunta sobre sua ex-esposa? Era um assunto que eles raramente tocavam, mas Mariana sentia que precisava entender completamente o passado dele. Claro, o que quer saber? Você ainda pensa nela? Ainda sente falta do que vocês tinham? Penso na minha filha todos os dias. Ela deve ter 9 anos agora, e não a vejo há 3 anos. Quanto à minha ex-esposa, não sinto falta. O que nós tínhamos era baseado em status e conveniência, não em parceria real. E você gostaria de ver sua filha novamente? Gostaria, mas não posso forçar a situação. Quando ela for mais velha, talvez possa decidir por si mesma se quer conhecer o pai. Por enquanto, só posso trabalhar para ser um homem do qual ela possa se orgulhar, se um dia nos encontrarmos. A maturidade emocional de Gabriel continuava a impressionar Mariana. Ele havia perdido muito, mas não havia se tornado amargo ou ressentido. Uma manhã, eles receberam uma ligação inesperada. Era um advogado representando várias vítimas do esquema financeiro que havia destruído a construtora de Gabriel. Senhor Mendonça, temos algumas informações importantes sobre seu caso. Descobrimos evidências adicionais que comprovam definitivamente sua inocência nos desvios. Gostaríamos de marcar uma reunião. Gabriel ficou visivelmente nervoso com a ligação. Durante 3 anos, ele havia tentado esquecer aquele capítulo de sua vida. O que eles querem? Perguntou Mariana quando ele desligou. Aparentemente encontraram mais provas de que eu não estava envolvido nos crimes. Talvez queiram que eu testemunhe contra os verdadeiros culpados. Isso é bom, não é? Pode limpar definitivamente seu nome. Pode, mas também significa reviver tudo aquilo publicamente. Nossa vida agora é boa, Mariana. Tenho medo de que mexer no passado possa complicar nosso presente. Gabriel, se você tem a chance de limpar seu nome completamente, acho que deveria considerar. Não por status ou dinheiro, mas por justiça. E se isso afetar nossos negócios? Se os clientes descobrirem sobre meu passado complicado? Então, eles descobrirão que são casados com um homem íntegro que foi vítima de um crime. Isso só vai aumentar o respeito que tenho por você. A reunião com os advogados revelou que o verdadeiro culpado pelos desvios havia sido capturado em outro país e estava cooperando com as autoridades. Ele havia fornecido detalhes completos sobre como havia manipulado documentos e transferências sem o conhecimento de Gabriel. Senhor Mendonça, explicou o advogado principal, com essas novas evidências, podemos não apenas limpar completamente seu nome, mas também entrar com um processo por danos morais contra os verdadeiros culpados. Quanto tempo levaria esse processo? Alguns meses para a absolvição completa. Talvez 1 ano para os danos morais. Gabriel olhou para Mariana, que segurou sua mão em apoio. Vamos em frente, disse ele. Não por vingança, mas para que a verdade seja conhecida. O processo de limpeza do nome de Gabriel trouxe mudanças inesperadas para suas vidas. Quando a notícia se espalhou pelos jornais locais, vários antigos clientes da construtora entraram em contato, oferecendo novos projetos e parcerias. Gabriel, disse Mariana uma noite, você vai ter que decidir que direção quer dar à sua carreira agora. As oportunidades estão aparecendo. O que você acha que devemos fazer? Devemos? Perguntou ela sorrindo. Mariana, tudo o que construí nos últimos meses foi ao seu lado. Não consigo mais imaginar tomar decisões importantes sem você. Então vamos pensar juntos. Você quer voltar à construção civil? Não como antes. Mas talvez possamos fazer algo diferente. Usar minha experiência em construção e sua expertise financeira para algo mais significativo. Eles passaram semanas discutindo possibilidades. Gabriel tinha conhecimento técnico e contatos na área de construção. Mariana tinha experiência em financiamento e gestão. Juntos, eles poderiam criar algo único. A ideia final veio durante uma visita à Dona Regina, cuja padaria continuava prosperando depois de sua ajuda. Vocês sabem, disse ela enquanto servia café, este bairro está crescendo muito. Chegam famílias jovens todo dia, mas não tem creche suficiente. Minhas filhas estão sempre reclamando que não conseguem lugar para as crianças.
Gabriel e Mariana trocaram um olhar significativo. Dona Regina, disse Gabriel, que tipo de espaço seria necessário para uma creche? A partir daquela conversa, eles começaram a desenvolver um plano ambicioso, uma empresa que construía e gerenciava creches comunitárias, oferecendo soluções completas para bairros em crescimento. Gabriel projetaria e supervisionaria a construção dos prédios. Mariana cuidaria do financiamento e da gestão operacional. Seria construção civil com propósito social, exatamente o tipo de projeto que daria significado ao trabalho de ambos. É perfeito, disse Mariana quando terminaram de esboçar o plano inicial. Usa todas as nossas habilidades e ainda faz diferença na vida das pessoas. E é algo que podemos construir juntos desde o início, sem bagagem do passado. O projeto da primeira creche comunitária consumiu os meses seguintes. Gabriel demonstrou que havia mantido toda a sua competência técnica, enquanto Mariana se revelou uma gestora ainda mais capaz do que ele havia imaginado. Durante esse período, sua relação pessoal também se aprofundou. Eles não eram mais duas pessoas tentando se adaptar a uma situação inusitada. Eram parceiros reais, tanto na vida quanto no trabalho. Uma noite, quando trabalhavam tarde revisando plantas e orçamentos, Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para Mariana. — O que foi? Perguntou ela, notando sua expressão contemplativa. — Estava pensando, quando nos casamos naquele domingo, você estava tentando salvar sua dignidade depois de ser abandonada. E você estava tentando ajudar uma estranha a manter sua autoestima. Exato. Nenhum de nós imaginava que estávamos começando uma parceria de verdade. Você se arrepende? Do casamento impulsivo? Nunca. Foi a melhor decisão impulsiva que já vi alguém tomar. Mesmo com tudo que passou, o questionamento da sua família, os problemas no trabalho, toda a confusão. Mariana, nos últimos meses eu reconstruí não apenas uma carreira, mas uma vida. E fiz isso ao lado de alguém que me aceita completamente. Como poderia me arrepender? Gabriel, posso confessar uma coisa? O quê? Eu me apaixonei por você muito antes de saber sobre seu passado. Me apaixonei pelo homem gentil que cuidou da minha família no hospital, que me ajudou sem pedir nada em troca, que tratava todos com respeito independente de sua posição social. E quando descobriu sobre minha história anterior, me apaixonei ainda mais, porque percebi que você tinha escolhido ser gentil e humilde, mesmo tendo motivos para ser amargo e orgulhoso. Eles se beijaram cercados de plantas arquitetônicas e planilhas financeiras, simbolizando perfeitamente como suas vidas profissionais e pessoais haviam se entrelaçado de forma inseparável. A primeira creche comunitária foi inaugurada um ano após o casamento. O evento atraiu a atenção da mídia local, não apenas pelo projeto inovador, mas pela história do casal que o criou. Como vocês se conheceram? Perguntou uma repórter durante a cobertura da inauguração. Mariana e Gabriel sorriram um para o outro. Nos conhecemos na igreja, respondeu Mariana diplomaticamente, e decidimos construir algo juntos. Não era mentira, apenas não era toda a verdade, mas era a versão que eles haviam escolhido para compartilhar com o mundo. A creche foi um sucesso imediato. Em 2 semanas, todas as vagas estavam preenchidas, e eles já tinham uma lista de espera considerável. Mais importante, o feedback das famílias era extremamente positivo. Vocês não apenas construíram um prédio, disse uma das mães durante a reunião de avaliação do primeiro mês. Vocês criaram um lugar onde nossos filhos estão realmente seguros e felizes. O sucesso do primeiro projeto levou a convites para replicar o modelo em outras comunidades. Em 6 meses, eles tinham contratos para 3 novas creches em diferentes bairros da cidade. Durante esse período de crescimento profissional, sua vida pessoal também evoluiu. Gabriel se mudou oficialmente para o quarto de Mariana, e eles começaram a fazer planos de longo prazo como um casal real. Gabriel, disse Mariana uma manhã, você já pensou em ter filhos novamente? A pergunta o pegou de surpresa. Eles nunca haviam discutido filhos diretamente. Penso na filha que já tenho todos os dias. Quanto a ter outros filhos, sempre quis, mas nunca tive certeza se seria um bom pai.
Por que não? Por causa de como meu primeiro casamento acabou. Minha filha tinha 6 anos quando tudo desmoronou. E de repente o pai dela se tornou uma pessoa que ela não podia ver. Gabriel, isso não foi sua culpa. Você foi vítima de uma situação que não controlava. Eu sei disso racionalmente, mas emocionalmente é difícil. E se sua primeira filha entrasse em contato com você agora, como você se sentiria? Seria o dia mais feliz da minha vida, respondeu ele sem hesitar, e também o mais assustador. A conversa foi interrompida quando o telefone tocou. Era uma ligação que eles não esperavam. Um advogado representando a ex-esposa de Gabriel. Senhor Mendonça, minha cliente gostaria de discutir a possibilidade de restabelecer o contato entre você e sua filha Sofia. Gabriel ficou pálido. Mariana segurou sua mão em apoio. Que tipo de contato? Perguntou Gabriel com a voz trêmula. Inicialmente, algumas cartas supervisionadas. Se correr bem, talvez visitas ocasionais. Sofia fez 9 anos e tem feito muitas perguntas sobre o pai. E minha ex-esposa, ela concorda com isso? Senhora Patrícia entende que Sofia tem direito de conhecer o pai, especialmente agora que as questões legais foram resolvidas e sua reputação foi restaurada. Gabriel marcou a reunião para a semana seguinte. Durante os dias que se seguiram, ele ficou visivelmente ansioso e emocionado. Mariana, disse ele na noite anterior à reunião, e se Sofia não quiser me conhecer? E se ela tiver raiva de mim por ter desaparecido? Gabriel, ela era muito pequena quando vocês se separaram. Provavelmente não entende completamente o que aconteceu. O importante é que você vai ter a chance de explicar e mostrar quem você é agora. E você? Como se sente com a possibilidade de eu ter uma filha de outro relacionamento na nossa vida? Sinto que seria um privilégio conhecer a filha do homem que amo, e espero poder ser uma influência positiva na vida dela. A reunião foi emocional e produtiva. Patrícia, a ex-esposa de Gabriel, havia amadurecido muito nos últimos anos. Ela admitiu que havia sido muito dura com ele durante a crise e que agora entendia melhor a situação. Gabriel, disse ela, eu estava com medo e raiva quando tudo aconteceu. Agi para proteger Sofia, mas talvez tenha sido injusta com você. Você fez o que achou melhor para nossa filha. Não guardo ressentimentos. Agora vejo que você reconstruiu sua vida de forma admirável. Sofia merece conhecer esse pai, não o homem desesperado que eu conheci 3 anos atrás. Eles estabeleceram um cronograma gradual de reaproximação. Começariam com cartas, depois chamadas de vídeo supervisionadas e, eventualmente, visitas presenciais. A primeira carta que Gabriel escreveu para Sofia levou 3 horas para ser redigida. Ele queria explicar sua ausência de forma que uma criança de 9 anos pudesse entender sem culpar ninguém ou entrar em detalhes complexos. Querida Sofia, sou seu pai Gabriel. Sei que você não me vê há muito tempo e quero explicar por quê. Papai passou por um período muito difícil quando você era pequena e teve que se afastar para resolver alguns problemas grandes. Mas nunca parei de pensar em você e de querer ser um bom pai para você. Mariana ajudou a revisar a carta, sugerindo palavras mais simples e um tom mais carinhoso. Quando terminaram, Gabriel estava com lágrimas nos olhos. Ah, Mariana, obrigado por me ajudar com isso. Sei que não é fácil para você. Gabriel, tudo o que te faz feliz me faz feliz, e poder ajudar você a se reaproximar da sua filha é um presente. A resposta de Sofia chegou 2 semanas depois. Era uma carta curta, escrita com a caligrafia caprichada de uma criança, mas com palavras que tocaram profundamente Gabriel. Papai Gabriel, mamãe me ajudou a escrever esta carta. Eu lembro um pouco de você. Lembro que você me levava para ver obras e me explicava como as máquinas funcionavam. Gostaria de conversar com você de novo. Estou curiosa sobre sua nova esposa. Mamãe disse que ela é muito legal. Com carinho, Sofia. Gabriel leu a carta em voz alta para Mariana e ambos ficaram emocionados. Ela quer conhecer você, disse Gabriel admirado. E eu estou ansiosa para conhecê-la. Uma menina que se interessa por máquinas de construção deve ser especial. As primeiras chamadas de vídeo foram um pouco constrangedoras.
Mas gradualmente Sofia ficou mais à vontade conversando com Gabriel. Ela contou sobre a escola, os amigos e seus hobbies. Gabriel falou sobre o trabalho atual, cuidando sempre de explicar de forma que ela entendesse. Papai, perguntou Sofia durante uma das chamadas, você e a tia Mariana constroem casas para crianças? Construímos escolas especiais para crianças pequenas, onde elas ficam durante o dia enquanto os pais trabalham. Isso é legal. Você pode me mostrar uma quando eu for te visitar? A pergunta casual de Sofia sobre visitá-lo fez Gabriel perceber que ela estava genuinamente interessada em restabelecer a relação. 2 meses após o primeiro contato por carta, foi marcada a primeira visita presencial. Sofia viria passar um fim de semana com Gabriel e Mariana. Gabriel estava mais nervoso do que havia estado em qualquer reunião de negócios importante. E se ela não gostar de mim? E se eu não souber como conversar com ela? Preocupava-se ele. Gabriel, disse Mariana calmamente, você é naturalmente carinhoso e respeitoso. Seja apenas você mesmo. Sofia vai perceber sua sinceridade. E se ela sentir ciúmes de você? Se achar que você roubou o lugar da mãe dela? Então vamos conversar sobre isso honestamente. Crianças são mais compreensivas do que imaginamos, especialmente quando tratadas com respeito. Sofia chegou numa sexta-feira à tarde, acompanhada de Patrícia, que ficaria na cidade até domingo para buscar a filha. Quando Gabriel viu Sofia pela primeira vez em 3 anos, ficou visivelmente emocionado. Ela havia crescido muito, mas ainda tinha os olhos verdes dele e o sorriso que ele lembrava. Oi, papai, disse ela timidamente. Oi, minha princesa, respondeu Gabriel, agachando-se para ficar na altura dela. Como você cresceu! E você emagreceu, observou Sofia com a franqueza típica das crianças. Mamãe disse que você ficou mais saudável. Mariana assistiu ao reencontro com o coração apertado de emoção. Ela podia ver quanto aquele momento significava para Gabriel. Sofia, disse Gabriel, esta é Mariana, minha esposa. Ela estava muito ansiosa para conhecer você. Oi, tia Mariana, disse Sofia estendendo a mão formalmente. Oi, Sofia. Posso te dar um abraço ou prefere que esperemos nos conhecer melhor? Sofia considerou a pergunta seriamente antes de responder. Pode abraçar. Papai disse que você é muito legal. O fim de semana foi uma revelação para todos. Sofia era uma menina inteligente e curiosa, que fazia perguntas diretas sobre a separação dos pais, mas sem amargura. Papai, perguntou ela no sábado de manhã, por que você e mamãe não casaram de novo um com o outro? Gabriel trocou um olhar com Mariana antes de responder. Às vezes as pessoas descobrem que são melhores como amigos do que como marido e mulher, minha princesa. Isso não significa que não gostamos um do outro ou que não gostamos de você. E você gosta mais da tia Mariana do que gostava da mamãe? Gosto de forma diferente. O amor que tenho por sua mãe é o amor de alguém que me deu a filha mais maravilhosa do mundo. O amor que tenho pela Mariana é o amor de alguém que escolheu dividir a vida comigo agora. Sofia pareceu satisfeita com a explicação. Durante o fim de semana, eles visitaram a primeira creche que Gabriel e Mariana haviam construído. Sofia ficou impressionada com o projeto. Vocês fizeram tudo isso? Perguntou ela, observando as crianças brincando no pátio colorido. Seu pai projetou e construiu, explicou Mariana. Eu cuidei do dinheiro e da organização. Quero ser igual a vocês quando crescer. Quero construir coisas importantes. Você pode construir qualquer coisa que quiser, disse Gabriel, emocionado com o interesse da filha. No domingo, quando Patrícia veio buscar Sofia, a menina estava visivelmente relutante em ir embora. Posso voltar na próxima semana? Perguntou ela. Vamos conversar com sua mãe sobre um cronograma regular, respondeu Gabriel. Mas espero que sim. Patrícia observou a interação entre Sofia, Gabriel e Mariana com uma expressão pensativa. Gabriel, disse ela quando Sofia estava guardando suas coisas, posso falar com você em particular? Eles se afastaram enquanto Mariana ajudava Sofia a arrumar a mochila. Quero pedir desculpas, disse Patrícia, por como lidei com a separação, por ter impedido o contato com Sofia por tanto tempo. Patrícia, você estava protegendo nossa filha, entendo isso.
Não, Gabriel. Eu estava com raiva e queria te punir. Ver você agora, ver como Sofia respondeu você e a Mariana. Percebo que privei nossa filha de um pai maravilhoso por 3 anos. O importante é que agora ela pode ter os 2 pais presentes na vida dela. Sofia pode vir aqui sempre que quiser, Gabriel. E se vocês quiserem visitá-la também, são bem-vindos. A generosidade de Patrícia tocou Gabriel profundamente. Ele estava recuperando não apenas a filha, mas uma relação civilizada com a mãe dela. Nos meses seguintes, Sofia tornou-se uma presença regular na vida de Gabriel e Mariana. Ela passava fins de semana alternados com eles e algumas semanas de férias. A relação entre Sofia e Mariana desenvolveu-se naturalmente. Mariana nunca tentou substituir a mãe da menina, mas tornou-se uma confidente e mentora especial. Tia Mariana, perguntou Sofia durante uma dessas visitas, você e papai vão ter bebês? Não sei, querida, por que pergunta? Porque seria legal ter um irmãozinho ou irmãzinha. Mas só se você quiser, não vou ficar com ciúmes. A maturidade emocional de Sofia constantemente surpreendia os adultos ao seu redor. Aquela noite, Gabriel e Mariana conversaram seriamente sobre filhos pela primeira vez. O que você acha? Perguntou Gabriel. Sofia parece genuinamente interessada na ideia. Eu adoraria ter filhos com você, respondeu Mariana. Mas quero ter certeza de que você está pronto. Ser pai de uma criança que visita nos fins de semana é diferente de ser pai em tempo integral novamente. Mariana, nos últimos 2 anos, reconstruí não apenas minha carreira e minha reputação, mas minha capacidade de confiar na vida e nas pessoas. Com você ao meu lado, me sinto capaz de qualquer coisa. Então vamos tentar? Vamos tentar. 6 meses depois, Mariana descobriu que estava grávida. Eles contaram a novidade primeiro a Sofia durante uma de suas visitas. Sofia, disse Gabriel cerimoniosamente, temos uma notícia importante para você. Vocês vão se mudar? Perguntou ela preocupada. Não, riu Mariana. Vamos ter um bebê. Você vai ser irmã mais velha. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Menino ou menina? Ainda não sabemos, respondeu Gabriel. O que você prefere? Tanto faz. Mas posso ajudar a escolher o nome? Claro que pode, disse Mariana. Você vai ser a irmã mais velha. Tem direito de opinião. A gravidez de Mariana trouxe uma nova dimensão à vida deles. Gabriel demonstrou ser um futuro pai atencioso e cuidadoso, sempre preocupado com o bem-estar dela. Sofia visitava ainda mais frequentemente, sempre curiosa sobre o desenvolvimento do bebê e ansiosa para ajudar nos preparativos. Papai, disse ela durante uma dessas visitas, o bebê vai gostar de mim? Sofia, tenho certeza de que o bebê vai te adorar. Você vai ser a irmã mais carinhosa do mundo. E você vai gostar do bebê mais do que gosta de mim? Gabriel parou o que estava fazendo e olhou seriamente para a filha. Sofia, o coração de um pai não divide o amor, ele multiplica. Quanto mais filhos um pai tem, mais amor ele sente, não menos. Você sempre será minha primeira filha, minha princesa especial. A resposta tranquilizou Sofia, que a partir daquele momento tornou-se ainda mais animada com a chegada do irmão ou irmã. Durante a gravidez, Gabriel e Mariana também expandiram seus negócios. Eles agora tinham 5 creches em funcionamento e planos para mais 3. O modelo deles havia se tornado referência na região e eles recebiam consultas de outras cidades interessadas em replicar o projeto. Mariana, disse Gabriel uma noite, você percebeu que construímos algo maior do que imaginávamos? Como assim? Começamos com a ideia de uma empresa que constrói creches, mas, na verdade, criamos um modelo de negócio social que está mudando a vida de centenas de famílias. E a nossa própria vida também mudou completamente. Quando nos casamos naquela igreja, há 2 anos, você imagina que chegaríamos até aqui? Gabriel, quando te escolhi naquele altar, eu estava apenas tentando não ser humilhada. Não imaginava que estava escolhendo o pai dos meus filhos e o parceiro da minha vida. E eu não imaginava que estava recebendo a chance de recomeçar completamente, de ser uma versão melhor de mim mesmo. Ana Sofia Nascimento Santos nasceu numa terça-feira de março, saudável e tranquila.
Gabriel chorou quando a segurou pela primeira vez, lembrando-se de como havia sido privado de muitos momentos importantes na vida de Sofia. Desta vez, murmurou ele para a bebê, papai vai estar presente em cada momento. Sofia conheceu a irmãzinha no dia seguinte e ficou imediatamente apaixonada. Ela é tão pequena, exclamou ela, observando Ana Sofia dormir. Posso segurá-la? Claro, disse Mariana, ajudando Sofia a posicionar os braços corretamente. Mas cuidado com a cabecinha. Oi, Ana Sofia, sussurrou Sofia para a bebê. Eu sou sua irmã mais velha. Vou te ensinar muitas coisas legais. A chegada de Ana Sofia completou a família de uma forma que nenhum deles havia antecipado. Gabriel agora tinha 2 filhas, separadas por 9 anos, mas igualmente amadas. Mariana tinha uma enteada maravilhosa e uma filha biológica. Sofia tinha um pai presente e uma irmãzinha para cuidar. Patrícia visitou o hospital para conhecer Ana Sofia e ficou visivelmente emocionada. Ela é linda, disse ela, observando a bebê. Sofia vai ser uma irmã mais velha incrível. Obrigado por permitir que Sofia faça parte disso, disse Gabriel. Sei que não é fácil dividir sua filha. Gabriel, ver Sofia feliz e segura com vocês me faz feliz também. Ana Sofia é muito sortuda por ter uma família tão amorosa. O primeiro ano de Ana Sofia foi cheio de descobertas e alegrias. Sofia era uma irmã mais velha dedicada, sempre querendo ajudar com a bebê durante suas visitas. Gabriel e Mariana equilibravam trabalho, família e vida pessoal de forma harmoniosa. Eles haviam aprendido a delegar responsabilidades no negócio, permitindo que passassem mais tempo com as filhas. Quando Ana Sofia completou 1 ano, eles decidiram organizar uma festa que reunisse todas as pessoas importantes em suas vidas. Conceição e Joaquim estavam radiantes com a neta. Helena havia se tornado uma tia carinhosa, tanto para Sofia quanto para Ana Sofia. Até Patrícia compareceu com o novo namorado, um homem gentil que respeitava a relação de Sofia com Gabriel. Durante a festa, Gabriel fez um discurso improvisado que emocionou todos os presentes. Há 3 anos, disse ele, eu era um homem que havia perdido tudo o que pensava que me definia. Hoje, olho ao redor e vejo uma família que escolhi e que me escolheu. Vejo uma esposa que me aceita completamente, 2 filhas maravilhosas, uma sogra que me trata como filho, um sogro que confia em mim, uma cunhada que se tornou amiga verdadeira. Ele parou, visivelmente emocionado. Mariana, continuou, 3 anos atrás você fez a escolha mais corajosa que já vi. Você recusou-se a ser definida pela covardia de outro homem e decidiu controlar seu próprio destino. Sem saber, você salvou 2 corações naquele dia, o seu e o meu. Gabriel, respondeu Mariana também com lágrimas nos olhos. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te aceita perfeitamente imperfeito. Sofia, agora com 12 anos e muito madura para sua idade, pediu para falar também. Eu quero agradecer, disse ela um pouco tímida com tanta gente olhando, por vocês terem me incluído nessa família linda. Ana Sofia, disse ela, olhando para a irmãzinha que brincava no colo de Conceição, você tem os melhores pais do mundo. A festa terminou com todos emocionados e gratos pelas voltas que a vida havia dado. Mais tarde naquela noite, quando todos haviam ido embora e Ana Sofia estava dormindo, Gabriel e Mariana ficaram conversando na varanda do apartamento. Gabriel, disse Mariana, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria? Gabriel pensou seriamente na pergunta. É tentador dizer que mudaria a traição que destruiu minha empresa, ou que impediria o afastamento de Sofia. Mas se eu mudasse essas coisas, talvez nunca tivesse chegado até você. Talvez nunca tivesse aprendido as lições que precisava aprender. E quais foram essas lições? Que valor real de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como trata os outros. Que coragem, às vezes, significa aceitar ajuda. Que o amor verdadeiro pode surgir das situações mais inesperadas. E eu aprendi, disse Mariana, que às vezes as melhores decisões são as que parecem mais loucas na hora,
que confiar na intuição pode ser mais sábio que seguir a lógica, e que um casamento real se constrói dia após dia, não no altar. Eles ficaram em silêncio, observando a cidade que havia sido palco de tantas transformações em suas vidas. Gabriel, disse Mariana finalmente, você sabe qual foi o momento em que eu soube com certeza que te amava? Quando? No hospital, quando minha mãe passou mal. Quando você ficou ao meu lado enfrentando a desaprovação da minha família, sem pedir nada em troca. Naquela hora, eu percebi que você não estava comigo por conveniência ou oportunismo, mas porque realmente se importava. E eu soube que te amava, respondeu Gabriel. Na primeira manhã em que acordei no seu sofá, e você havia preparado o café da manhã para nós dois. Não porque se sentia obrigada, mas porque era sua natureza cuidar das pessoas. Percebi que queria acordar todos os dias, merecendo esse cuidado. E agora? Perguntou Mariana. Para onde vamos daqui? Para onde a vida nos levar, respondeu Gabriel. Juntos. 3 anos depois do casamento mais inusitado, que a Igreja Nossa Senhora das Graças já havia presenciado, Gabriel e Mariana renovaram seus votos numa cerimônia íntima, apenas com família próxima e amigos especiais. Desta vez, não havia drama ou urgência. Era simplesmente 2 pessoas que haviam escolhido, conscientemente e repetidamente, construir uma vida juntos. Sofia, agora com 15 anos, foi a dama de honra. Ana Sofia, com 4 anos, foi a pequena florista. O padre Antônio, que havia relutantemente celebrado o primeiro casamento, estava visivelmente emocionado ao renovar os votos do casal que ele havia visto se transformar numa verdadeira família. Gabriel, disse Mariana durante a cerimônia, eu te escolho novamente, não por desespero ou impulso, mas por amor consciente e duradouro. Mariana, respondeu Gabriel, eu te escolho novamente, não por gratidão ou conveniência, mas por parceria verdadeira e companheirismo eterno. Quando se beijaram ao final da cerimônia, não havia surpresa ou hesitação. Era o beijo de 2 pessoas que conheciam profundamente uma a outra e haviam decidido continuar escrevendo sua história juntas. A empresa deles agora operava em 3 cidades diferentes, oferecendo não apenas creches, mas também programas de educação complementar e espaços comunitários. Eles haviam criado empregos diretos para mais de 200 pessoas e impactado positivamente a vida de milhares de famílias. Sofia estava estudando arquitetura, inspirada pelo trabalho do pai e da madrasta. Ana Sofia mostrava sinais precoces de interesse por números e organização, talvez seguindo o caminho da mãe. Papai, disse Sofia durante uma visita recente, você sabia que vocês se tornaram uma lenda na faculdade? Como assim? Perguntou Gabriel, intrigado. Os professores usam vocês como exemplo de como transformar a adversidade em oportunidade. A história de como um ex-CEO falido e uma gerente de banco abandonada no altar criaram um modelo de negócio social inovador. Espero que contem a história direito, riu Mariana. Contam que vocês provaram que os melhores projetos nascem quando pessoas competentes decidem trabalhar juntas para algo maior que elas mesmas. E é verdade, disse Gabriel. O segredo não foi o que cada um de nós sabia ou podia fazer sozinho. O segredo foi o que aprendemos a fazer juntos. Na noite da renovação dos votos, quando estavam sozinhos em casa com Ana Sofia já dormindo, Gabriel fez uma reflexão final. Mariana, você sabe o que mais me impressiona em nossa história? O quê? É que ela mostra que às vezes as melhores coisas da vida acontecem exatamente quando estamos no nosso pior momento. Se Ricardo não tivesse fugido, se eu não tivesse perdido tudo, nós nunca teríamos nos encontrado. E se eu não tivesse tido a coragem de tomar uma decisão louca, nós 2 estaríamos vivendo vidas completamente diferentes. Provavelmente vidas mais convencionais, mas definitivamente menos ricas. Gabriel promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que sempre vamos lembrar que nossa força está em enfrentar os desafios juntos, não em evitá-los sozinhos. Prometo. E você promete que sempre vamos celebrar as escolhas corajosas, mesmo quando parecem loucas para o resto do mundo? Prometo. Eles se beijaram mais uma vez,
sequestrando assim um matrimônio que havia começado como um ato de desespero e se transformado na decisão mais acertada de suas vidas. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários como foi para você acompanhar essa jornada de amor e recomeço. Se você acredita que às vezes as melhores decisões são as mais inesperadas, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder outras histórias que vão mexer com seu coração.